Trilhas Amazônicas. Episódio 1: Turismo e crise climática. O clima da Amazônia é conhecido pelo calor e pelas chuvas. No início de dezembro de 2024, pude comprovar o calor escaldante de Manaus. Mas as chuvas ficaram para outra visita. O Amazonas enfrentava a pior seca da história, com níveis de água baixíssimos, como nunca se viu antes. Quem trabalha com turismo sente diretamente os efeitos da crise climática. Quando fica muito seco, que nem esse ano foi uma das quartas secas mais históricas durante 120 anos no Amazonas, então prejudica um pouco o turismo, porque muitas pessoas deixam de vir para Manaus por causa da seca, então o turismo ele diminui. As focais de jacaré, que a gente tem muito durante a noite, param porque na seca fica difícil de jacaré. Quando o rio está cheio, a gente recebe de 50, 60 lanchas por dia, de 8 horas até 6 horas da tarde. Por exemplo, agora durante esse período da seca, a gente recebe 2 lanchas, certa, né? No caso, vocês são privativos, não é marcado, entendeu? Não é combinado com a gente. Então, já essas lanchas que vem privativo, como vocês estão vindo, já é o que ajuda a gente mais ainda. Mas geralmente só vem 2 lanchas por dia. A gente depende só do turismo e das vendas de artesanato, né? O Rodrigo é o piloto da lancha, que no percurso até o encontro dos rios Negro e Solimões, nos indica no horizonte partes da terra do continente e das ilhas que já deveriam estar cobertos por água. Rodrigo Amorim, eu sou o capitão da lancha e o guia ao mesmo tempo. O Daniel lidera uma aldeia multiétnica com 38 pessoas, na região do Lago Janauari, que atende turistas com venda de artesanatos e apresentações de suas culturas e danças tradicionais. Meu nome com minha língua indígena é Nhahori. Com português eu me chamo Daniel. Somos 5 etnias diferentes. Eu sou tucano, tenho o Tuiuca, tem Bará, Macuna e Piratapuia. E a gente já trabalha há muitos anos já com esse aqui. Mais de 20 anos já. Esse aqui é uma continuação do trabalho do meu finado avô ainda. Deixa eu me apresentar também, né? Eu sou Rafael Cardoso, repórter da Agência Brasil. Este é o primeiro episódio do podcast Trilhas Amazônicas, onde vamos falar dos desafios que a região enfrenta, bem como soluções encontradas pelos moradores da maior floresta tropical do planeta para enfrentar a crise climática. A gente lançou um teaser desse podcast, onde explicamos o que é a Amazônia e como será dividida a série, que vai ter 7 episódios. O tema de hoje são os caminhos para um turismo sustentável. Toda a região amazônica sente os efeitos sociais e econômicos da estiagem. Um dos setores mais afetados é o turismo, fonte de renda para boa parte da população. O calor e a seca afastam os visitantes porque muitas atividades estão prejudicadas. Devido à seca ser muito grande, o turismo fica ruim, os ribeirinhos sofrem, o pessoal do turismo que recebe os visitantes, como o pessoal que tem o pirarucu, restaurante, o indígena, eles têm que se deslocar da comunidade deles e montar um acampamento onde tem água, que é para chegar a todos os turistas que ainda vêm mesmo na seca, né? Então isso dificulta muito a vida dos turistas, dos ribeirinhos e da gente que trabalha transportando os turistas, né? A seca ela dificulta muito, muito, muito para todos. Sim, afetando muito, né? Principalmente o turismo, a gente depende a gente não tem transporte de carro, essas coisas, tudo é por água. Então atrapalha muita gente, porque o rio fica muito baixo. A gente dorme aqui, né? Durante toda a seca a gente dorme aqui. Se a gente for voltar todo dia para lá, para onde é a aldeia mesmo, é mais ou menos umas meia hora caminhando para chegar no lago, de lá pegar um rabeta, né, que é uma canoa pequena, e de lá chegar na comunidade e lá ter que andar mais um pouco de novo. Infelizmente a gente corre todo o risco, né, mas a gente precisa, entendeu? A gente não pode parar. Além da fonte de renda, a crise climática afeta o dia a dia e o modo de vida das pessoas que vivem na Amazônia.
A caça, essa área aqui ela já é um pouco difícil, né? Mas tem. Mas, assim, afetou muito em termos da pesca, né? A pesca afeta muito. Ele fica mais escasso, entendeu? Fica mais difícil. E em alguns lugares morreu muito também peixe, né? Se estragou, né? Então, tudo isso aí faz falta para nós, né? Aqui é 50% do turismo e 50% da pesca. Infelizmente, a gente está se refugiando só no turismo agora. As mudanças climáticas já passaram de alerta dos cientistas para fato constatado pela população, pelo menos na Amazônia. E ultimamente aqui até no inverno, que é a época que tá cheio, que tá chovendo, é mesmo que tá agora o verão. Mudou muito o clima aqui em Manaus. O turismo na Amazônia gira em torno dos rios. A perda de volume no principal meio de transporte impacta diretamente as atividades. Os extremos climáticos de 2024 mudaram até o passeio mais icônico nos arredores de Manaus, o Encontro das Águas. Visualizar a junção da água barrenta do Rio Solimões com a água escura do Rio Negro para formar o Rio Amazonas ficou prejudicada. Em setembro, a praia de Ponta Negra, principal balneário de Manaus, foi interditada para banhistas, depois que o Rio Negro ficou abaixo da cota mínima de segurança de 16 metros. O Museu do Seringal, que fica no Igarapé São João, foi fechado temporariamente, porque o acesso é exclusivamente pelo rio. Em Alter do Chão, no Pará, que tem alta temporada começando em agosto, o nível baixo do rio Tapajós prejudicou o deslocamento dos turistas para ilhas, restaurantes e estabelecimentos comerciais. O Sairé, um festival cultural realizado em setembro, foi suspenso por causa da baixa procura. Mas é preciso destacar que quando se fala de crise climática e turismo, há de se pensar sobre a responsabilidade do próprio setor nos impactos ao meio ambiente, já que o turismo é um dos grandes responsáveis pelos deslocamentos aéreos e terrestres, bem como pelo uso intensivo de energia elétrica, por exemplo. Essa relação do turismo com o clima é uma relação de muita proximidade, né? A atividade turística, ela se desenvolve principalmente em função do tempo e do clima, que são coisas distintas, né? E o turismo, além de ser impactado pelas mudanças climáticas, né, pelos eventos extremos das mudanças climáticas, na forma de calor intenso, inundações, secas extremas, furacões, enfim, né, todo evento que tem ocorrido cada vez mais e com maior frequência, né, então tem impactado a atividade turística, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que o turismo também é um grande tributário das emissões de gases de efeito estufa, né, então tem sempre os dois lados que devem ser observados. Essa é a professora Isabel Green, doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná. De toda forma, eu acredito que os impactos têm sido realmente muito grandes, principalmente quando nós falamos da economia, né? A gente já ultrapassa a questão das mudanças climáticas e fala de uma emergência climática, que é um dos maiores desafios da sociedade contemporânea e também da atividade turística que tem sido impactada, né? Então, o turismo em todas as regiões do mundo tem sofrido muito com as mudanças climáticas e os eventos extremos, e no caso do Brasil, né, como a gente tem observado recentemente no Rio Grande do Sul, com as enchentes, né, que ocorreram, que várias regiões foram impactadas, do turismo rural, do turismo de base comunitária, e algumas regiões, né, do norte do país, na região da floresta amazônica, realmente a seca também impactou, ou seja, o evento extremo, né, de uma seca prolongada, fez com que muitos dos leitos dos rios, né, perdesse o seu volume, e com isso o principal meio de transporte, né, que liga, ou de algumas atividades turísticas que ocorrem nessa região também foram impactadas, né? Turismo de base comunitária. Vamos falar mais disso daqui a pouco, como uma alternativa para o turismo de massa. Nós precisamos pensar em alternativas, e aí a gente fala de um turismo mais sustentável, né? Ou mesmo de um turismo de baixo carbono. E essas duas podem ser alternativas ao turismo de massa, né? E dessa forma a gente consegue minimizar, de certa forma, o impacto da atividade turística nos ecossistemas, né? Os sociais e os ambientais. E, ao mesmo tempo, essas duas possibilidades, eles podem ainda maximizar os benefícios sociais e também econômicos, né? Trazendo benefícios às comunidades, às populações locais que dependem do turismo para a sua subsistência, né? Para a geração de trabalho e renda.
Esse desenvolvimento das populações locais é uma das possibilidades para o turismo continuar existindo nesses novos tempos. Eu gosto de colocar que nós vivemos uma sociedade de risco, onde as incertezas, elas são muito grandes. Então, pensar no futuro para o turismo é pensar hoje na adaptação do turismo à mudança climática. Pensar numa adaptação voltada para a atividade, que é o que está acontecendo hoje quando a gente fala de um plano de adaptação Brasil, que está acontecendo pelo Ministério do Meio Ambiente, onde todos os ministérios estão participando e o turismo tem ocupado um espaço muito importante nessa discussão, né? De levar a formação e a capacitação a nível local para que as partes envolvidas, para que os gestores municipais possam participar da formação para a adaptação do turismo à mudança climática. Então é um importante passo que está acontecendo. E para isso ocorrer, vai ser fundamental fazer adaptações e buscar caminhos sustentáveis. A 600 quilômetros a oeste de Manaus, na região do Médio Solimões, um programa de turismo de base comunitária tem contribuído para o desenvolvimento local desde 1998. O meu nome é Pedro Nassar, minha função eu sou coordenador do programa de turismo de base comunitária do Instituto Mamirauá. Eu sou mestre em gestão de áreas protegidas na Amazônia. O Instituto leva o nome da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e tem sede na cidade de Tefé. O principal resultado desse trabalho é a pousada Uacari, que recebe visitantes para uma experiência imersiva na Amazônia. O programa, ele nasceu junto com a pousada Uacari, que é uma iniciativa de turismo de base comunitária, referência na Amazônia, né? Assim que a reserva foi transformada em RDS em 96, depois começaram a pensar as iniciativas de alternativas de renda, de manejo sustentável dos recursos e tal, o turismo foi uma dessas atividades. Então, em 98, começou o turismo em Mamirauá com um embrião da pousada Uacari, o que viria a ser a pousada. Então, o programa nasceu junto ali, ajudando a fazer a gestão do turismo da pousada Uacari, mas sempre com a ideia do participativo, que é o que está no nosso sangue, né, do Instituto, de fazer participativamente, e que quem se beneficia diretamente são as próprias comunidades, né? Entre as metas principais do programa estão contribuir para a conservação dos recursos naturais, promover empoderamento local e o desenvolvimento econômico e social das comunidades envolvidas. São pelo menos 11 comunidades beneficiadas diretamente ao longo destes 27 anos. O turismo de base comunitária, fundamentalmente, ele é diferente do de massa, não visa a exploração do turismo normal, que é muita quantidade de gente, fazer de qualquer jeito, as pessoas chegarem no lugar e irem embora como se nada tivesse acontecido, né? Ele sempre tem muito de experiência por trás no turismo de base comunitária, e isso do ponto de vista do turista, né? Mas é importante que o TBC ele tenha uma participação efetiva local, seja onde for a comunidade. A gente fala muito em Amazônia, comunidades ribeirinhas, terras indígenas e tal, mas pode ter um turismo de base comunitária na cidade, com uma outra realidade, né? O importante é que as pessoas participem nos processos ali, não sejam meramente trabalhadores, que vão lá, cumprem a sua função, vão embora para casa. O que a gente também fala muito é dos benefícios que são advindos do turismo, tem que ir para a comunidade, né? Então, uma pessoa pode pensar, beleza, um salário é um benefício que é gerado pelo turismo, então é base comunitária se for uma pessoa da comunidade trabalhando. Se for só isso, não é turismo de base comunitária, não é simplesmente ir lá trabalhar, ganhar seu dinheiro e ir embora, né? Gerar o benefício econômico para a comunidade é fundamental no TBC, mas sem algum nível de participação na gestão, no planejamento, nas discussões, não é turismo de base comunitária, né? Então eu resumiria aqui os benefícios de um modo geral, tanto econômicos quanto sociais, culturais, ambientais, tem que ser a maior parte para a comunidade, e a comunidade tem que ser parte ativa dos processos que estão acontecendo no turismo e não ser de massa, né? O programa do Instituto Mamirauá inclui atividades de pesquisa e monitoramento de tecnologias de saneamento, impactos ambientais, estudos de viabilidade e planejamento turístico, monitoramento ambiental e socioeconômico. O eixo central é trabalhar a autonomia das comunidades na gestão do turismo, com geração de emprego e renda e conservação dos recursos naturais.
Sem a conservação, não tem turismo de base comunitária, na Amazônia principalmente. Então é fundamental que a floresta fique em pé, mas é fundamental que as comunidades onde se faça turismo, as pessoas também tenham o seu modo de vida mantidos, né, e respeitados. Os moradores envolvidos integram uma associação local e trabalham no programa em sistema de rodízio, cerca de 12 dias por mês. Cada hóspede da pousada Wacari contribui com a taxa de apoio socioambiental para financiar projetos e recursos comunitários, como compra de barcos, construção de centros comunitários e rádio de comunicação. O Instituto também promove cursos para formar multiplicadores, que irão disseminar o conhecimento em outras regiões do país. Quando a gente tem o curso, abre um edital, faz uma seleção das pessoas interessadas ali, ou das entidades interessadas, né? E a ideia é passar nossa experiência de Instituto Mamirauá no turismo para essas pessoas que vieram fazer o curso aqui, também trocar ideia, de conhecer um pouco as outras instituições, as outras iniciativas, fazer um pouco ali de trocas também. Mas é muito passando a nossa experiência, tirando dúvidas, ajudando o pessoal que está, muitas vezes, que está começando a fazer turismo, né? A poder gerar novas ideias ali para quem está começando principalmente, né? De Mamirauá para Mumbuca, o modelo de Tefé já foi exportado para o Jalapão, por exemplo. Meu nome é Ilana Ribeiro Cardoso, sou quilombola do Mumbuca, né? Fica no estado de Tocantins, na região do Jalapão. Sou artesã, sou empreendedora. Em 2018, Ilana esteve no Instituto Mamirauá e conheceu de perto as iniciativas de turismo comunitário. A partir dali, a Amazônia virou uma fonte de inspiração e aprendizado para o Cerrado. Hoje eu trabalho no meu quilombo, né, Mumbuca, um trabalho de 6 anos, né, um trabalho de força e garra, não tive tanto apoio e recurso, então assim, foi um trabalho de formiguinha. Hoje não, hoje já estou indo para outras comunidades, mas na região do Jalapão. E faço um intercâmbio em outras comunidades também que trabalham com turismo de base comunitária, né? Para me espelhar, me sentir mais tranquilo, saber que tem outras pessoas também na mesma luta que eu. A primeira vez que eu estive aqui na Amazônia foi em 2018, através de um edital, de um projeto, ao qual eu fui selecionada pelo Instituto Mamirauá, e foi que me deu abrir as portas para onde eu estou hoje, né? E os ribeirinhos, né? Deles ter abrido a porta das casas dele, eu ter conhecido o turismo básico comunitário através dele, né? Através disso, eu voltei para o Jalapão e fiz isso na minha comunidade, né? E eu vi que isso deu certo, né? E isso vai dar certo. Então, assim, a minha mensagem que eu passo para que as outras comunidades, né, que querem começar a trabalhar com turismo de base comunitária, que vão fazer intercâmbio, sabe? Vão conhecer outros lugares, porque isso vai abrir um leque muito grande na sua mente, né? E na sua criatividade, para que você possa fazer isso nas suas comunidades também. Ilana ajuda a organizar restaurantes, pousadas e roteiros para que turistas conheçam de forma mais autêntica a comunidade e a história do quilombo. Entre as experiências sustentáveis oferecidas estão trilhas feitas por antepassados, plantas medicinais e oficinas de artesanato com capim dourado. Quando é sustentável, é cuidado. E quem cuida é a comunidade. Então o turismo ele tem que vir de baixo, não de cima, sabe? Então tem que vir da comunidade que está lá. Então, assim, a base tem que ser a comunidade, porque nós sabemos como cuidar. Nós sabemos a quantidade de pessoas que podem entrar no fervedor, a quantidade de pessoas que pode ir no campo de capim, a gente sabe da quantidade de pessoas que pode ir numa vereda, numa nascente. Tem que ter esse cuidado. A gente não está pensando só na questão do lucro, né? A gente está pensando que aquele momento pode ter aquele lucro, mas e depois, se a gente não cuidar? Exagerar com a quantidade que foi pesquisar, estudaram. E o turismo sustentável, ele dá essa possibilidade, porque o guia é local, ele está deixando dinheiro na comunidade. Então ele vai viver aquele turismo, né? Ele está trabalhando na sua comunidade e com algo que ele está contribuindo com a sustentabilidade da comunidade e com a natureza. Então, para mim, o turismo sustentável é algo que chegou na vida das comunidades, né, como para somar. Caminhos para um turismo que abuse menos do planeta já existem. Mas a situação do clima global preocupa, bem como a especulação imobiliária. Eu me preocupo, porque o Jalapão é um território que tem muitos olhares de gente grandes, né, que tem dinheiro. Então, assim, nós trabalhamos da forma sustentável na comunidade. E as pessoas que hoje estão querendo ir para o Jalapão, comprar terra, eles querem fazer do Jalapão um território imobiliário. Essas pessoas não conhecem a beira dos rios.
Eles não sabem que os nossos rios têm que ser cuidados. E nós, da comunidade, sabemos. Eles não sabem. Eles estão indo por causa de negócio. Eles estão indo por causa de dinheiro. Então, isso me preocupa, porque pode ser que hoje não está acontecendo, mas e para o futuro? E para os meus filhos? Lá no Jalapão, tem muitas nascentes que são fervedores, né? As cachoeiras. É muito rico em águas potáveis. Só que se as pessoas hoje começarem a trabalhar na questão do agro, plantar soja, daqui a pouco essas nascentes vão ser poluídas. Na Amazônia, a seca tem se tornado uma preocupação constante. Para nossa região aqui, a seca é bem impactante, né? Porque a gente depende dos rios para fazer tudo, para chegar aqui em Tefé, ou vem de avião, ou vem de barco, lancha, enfim. Então, a seca realmente impactou demais para muito além do turismo, né? A vida de todo mundo mudou porque as coisas encarecem, a distância aumenta, os tempos aumentam, né? Deslocamento, então é bem complicado. E a preocupação é essa de saber, pensando em mudanças climáticas, né? O que isso vai gerar. São 2 anos seguidos de grande seca na Amazônia. Pode ser que esse ano tenha não é esperado, mas que tenha uma super cheia, mas que também causa outro problema. Então a gente está nesse momento muito indefinido, né? Sim. E até para planejar as ações é muito complicado para a gente, né? Tanto do turismo quanto das pesquisas, das ações com as comunidades. A gente planeja ao longo do ano, mas é possível chegar em julho para a gente tem que rever várias ações de segundo semestre, porque se a seca ficar muito brava, a gente tem que parar a atividade ou tentar reformular. A gente fica meio de mãos atadas sem saber exatamente como proceder, né? Pensando num planejamento mais longo, né? E você, enquanto turista, qual o seu papel nessa crise climática? A responsabilidade do turismo, ela recai sobre toda a cadeia produtiva, né? Sobre todos os stakeholders, as partes envolvidas. Ela ocorre desde o início nos locais, nos destinos turísticos, as empresas que estão ligadas diretamente ou indiretamente com a atividade turística, e também recai sobre a ação, né, sobre o comportamento do próprio turista, né? Então, para além da mitigação, né, que é um grande desafio hoje imposto sobre a atividade turística, né, nós temos avançado muito na questão da própria adaptação. O turismo ele precisa internalizar todos os custos ambientais e também, né, custos sociais, do qual ele tem impactado a sociedade, tem impactado o meio ambiente e, ao mesmo tempo, ele tem que lidar com situações, né, de avançar na perspectiva de uma adaptação, né. Já decidiu o destino das próximas férias? Que tal pesquisar um pouco mais e tentar uma experiência de baixo carbono? O podcast Trilhas Amazônicas é uma parceria entre a Agência Brasil e a Rádio Agência Nacional. A série abre o ano da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, a ser realizada em Belém em novembro. A equipe viajou a convite da CCR, patrocinadora do TEDx Amazônia 2024. A reportagem, entrevistas e apresentação foram minhas, Rafael Cardoso. Adaptação, roteiro, edição e montagem de Akemi Nitahara. Coordenação de processos e supervisão de Beatriz Arcoverde, que também faz a implementação web, junto com Lincoln Araújo. Mara Régia gravou a vinheta e os títulos dos episódios. A trilha sonora original foi composta para nós por Ricardo Vilas. Também utilizamos a música Japurá River, de Uakiti e Philip Glass. Identidade visual da equipe de arte da EBC. No próximo episódio, vamos trazer histórias invisíveis que a ciência e os saberes ancestrais estão revelando.